Imagine que você está caminhando por uma floresta densa, onde as árvores se erguem imponentes e a luz mal consegue atravessar o véu de sombras. O som dos galhos e folhas se mistura ao silêncio profundo, criando uma atmosfera quase mística. De repente, você ouve a voz de um velho sábio, calma e firme, ecoando entre as árvores. A verdadeira liberdade começa quando você para de permitir que as opiniões e ações dos outros definam seu valor e sua felicidade. Essas palavras parecem cortar o ar, fixando-se em sua mente como uma revelação. Você para, respira fundo e começa a refletir. É inevitável pensar em todas as vezes em que alguém lhe disse algo negativo e como aquilo ficou martelando em sua cabeça. Um comentário impensado, uma crítica gratuita ou até mesmo o silêncio de alguém que você esperava apoio. Você se vê lembrando de ocasiões em que se forçou a sorrir, a ceder, a aceitar situações que iam contra seus valores só para evitar conflitos ou agradar quem sequer percebia seu esforço. É como se, sem perceber, você tivesse deixado de viver por si mesmo para começar a viver pelos outros. Agora surge uma pergunta incômoda, mas necessária. O que é que você está permitindo que os outros façam com você? Quais sentimentos ou atitudes alheias você tem aceitado, mesmo sabendo que isso o faz se sentir menor? Ao se fazer essas perguntas, você começa a perceber que existem fronteiras que precisam ser estabelecidas, que há um limite entre ser empático e se anular, entre conviver em sociedade e perder a própria essência, e que esse limite, muitas vezes, é ignorado por medo da rejeição. A partir desse ponto, começa a surgir em você uma vontade de mudança, um desejo de aprender a se posicionar, de não mais aceitar tudo passivamente. É aí que o estoicismo surge como um caminho possível, oferecendo ferramentas para construir uma vida mais autêntica e emocionalmente livre. O estoicismo não é um escudo contra o mundo, mas um filtro. Ele ensina a separar o que está sob seu controle do que não está. E com isso, permite que você retome as rédeas da própria vida. Imagine então que você tem a chance de aprender quais são as 10 coisas que jamais deveria aceitar de ninguém. 10 atitudes, pressões ou sentimentos que, se internalizados, corroem sua autoestima, seu foco e sua tranquilidade. E mais do que apenas identificá-las, você poderá aprender como reagir a elas com sabedoria, como dizer não com firmeza e serenidade, como transformar sua reação em força e não em culpa, como aplicar o estoicismo na prática no dia a dia, sem precisar fugir do mundo ou das pessoas. Se você se sente pronto para essa jornada, saiba que ela começa agora. Não com uma grande ruptura, mas com um passo sutil, o desejo sincero de mudar. Neste vídeo, você será guiado por reflexões e princípios que apontam um novo caminho, o da autonomia emocional. Um caminho em que você não dependerá mais da aprovação de ninguém para se sentir completo, onde sua paz interior não será negociável, onde cada decisão será mais consciente e alinhada com seus verdadeiros valores. Ao iniciarmos essa jornada, começamos pela primeira das 10 coisas que você nunca deveria aceitar de ninguém. Críticas constantes. Receber uma crítica construtiva, feita com respeito e intenção de ajudar, pode ser valioso. Mas quando as críticas se tornam recorrentes, ácidas e sem propósito claro, elas deixam de ser úteis e passam a ser tóxicas. Aos poucos, você começa a se enxergar pelos olhos do outro, se diminuindo, se sabotando, tentando se adequar a padrões que nem sequer são seus. E quando percebe, sua autoestima está sendo corroída por palavras que não deveriam ter tanto peso. O estoicismo ensina que não podemos controlar o que os outros dizem ou pensam, mas podemos controlar como reagimos a isso. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Isso não significa se tornar insensível ou indiferente, mas sim aprender a filtrar. Quando alguém o critica, pergunte-se: isso é verdadeiro? Isso me ajuda a crescer? Isso vem de alguém que me respeita? Se a resposta for não, então você pode, com serenidade, deixar que essas palavras passem por você, como o vento entre as folhas, sem deixá-las criar raízes. A segunda coisa que você nunca deveria aceitar são expectativas irreais. Há pessoas que projetam em você suas frustrações, sonhos e pressões.
Esperam que você seja o que elas não conseguiram ser. Exigem comportamentos, decisões e posturas que não fazem sentido para a sua vida, mas que alimentam o controle delas. Viver tentando atender essas expectativas é como caminhar com pedras nos bolsos, um peso constante que esvazia sua energia. O estoicismo nos convida a viver de acordo com nossa própria natureza, não com os desejos alheios. Sêneca dizia: a sabedoria é a mais bela das virtudes, e parte da sabedoria está em reconhecer que viver para os outros é o caminho mais rápido para se perder de si mesmo. A terceira coisa é a comparação, esse hábito destrutivo que, mesmo silencioso, tem o poder de arruinar sua autoestima. Quando você se compara, invariavelmente se sente menor, menos capaz, menos feliz. Isso porque a comparação é injusta. Ela coloca em contraste a sua dor com o palco iluminado da vida alheia. Marco Aurélio escreveu: nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. O que isso significa? Que você tem o poder de moldar sua experiência a partir da maneira como enxerga o mundo. Comparar-se enfraquece esse poder, porque você começa a viver segundo medidas que não são suas. E então vem o quarto ponto: o apoio emocional condicional. Aqueles que só estão ao seu lado quando você age como eles querem. Quando você concorda, obedece, se molda. Se você ousa discordar ou seguir um caminho próprio, o apoio some, e com ele vem o julgamento, o afastamento, a frieza. Esse tipo de relacionamento é baseado no controle, não no amor. O estoicismo nos ensina a cultivar autossuficiência emocional, a ter dentro de nós a fonte principal de equilíbrio. Sêneca dizia: ninguém pode te tirar a liberdade de pensar, e é com esse pensamento que você se fortalece para não mais aceitar relações que sufocam sua essência. No quinto ponto, falamos sobre a culpa. Ela é uma ferramenta poderosa de manipulação usada por muitos para controlar o comportamento alheio. Às vezes, não é explícita, vem em forma de olhares, silêncios ou frases carregadas de julgamento. Mas o efeito é claro: você se sente mal apenas por ser quem é. O estoicismo convida à lucidez. Se a culpa não vem de uma ação desonesta ou injusta, ela é apenas um reflexo da expectativa do outro. Epicteto nos lembra que é melhor sofrer por uma causa nobre do que viver em paz por conveniência. A culpa que paralisa é um desvio daquilo que importa, seu propósito. Chegamos ao sexto ponto: o medo como instrumento de controle. Há pessoas que não gritam, não acusam, não impõem. Elas apenas fazem você sentir medo. Medo de decepcioná-las, medo de ser abandonado, medo de ser mal visto. Esse medo vai se alojando devagar, minando sua confiança e moldando suas decisões. Você deixa de agir com liberdade para não contrariar expectativas invisíveis, mas o estoicismo nos convida a enfrentar o medo de frente. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna aquilo que ela pensa que é. Ou seja, se você alimenta o medo, ele toma forma dentro de você. Mas se você o observa com clareza, ele se dissolve como névoa sob o sol. Enfrentar o medo é um exercício de presença e consciência. Significa perguntar a si mesmo: esse medo é real ou é uma projeção? Ele me protege ou me aprisiona? Muitas vezes, o medo não tem raiz no presente, mas em traumas do passado ou fantasias sobre o futuro. O estoicismo ensina que só podemos agir no agora e que, ao tomar consciência de nossos pensamentos, podemos escolher não seguir os caminhos que o medo constrói. Viver com coragem não é ausência de medo, mas a decisão de não ser dominado por ele. O sétimo ponto que você nunca deveria aceitar são as expectativas de perfeição. Viver tentando ser perfeito para todos, em todos os papéis, é um fardo silencioso que destrói por dentro. A perfeição não existe, mas o ideal de perfeição imposto pelos outros exige que você esteja sempre no controle, sempre certo, sempre bem. Isso não é vida, é prisão. O estoicismo nos lembra que progresso é mais importante que perfeição. Sêneca dizia: a vida é como uma jornada, não um destino. O foco deve estar no aprendizado constante, não em um estado inalcançável de perfeição que só gera culpa e frustração. Permitir-se ser imperfeito é libertador. Significa entender que errar é parte do caminho,
que falhas são degraus do crescimento. A rigidez da perfeição cria medo de agir, enquanto a flexibilidade do progresso estimula a ação corajosa. Quando você internaliza isso, deixa de se cobrar por um desempenho impecável e passa a valorizar cada pequeno passo dado com consciência. O estoicismo ensina que a vida é movimento e que a virtude está em continuar caminhando, mesmo que seja devagar, mesmo que tropece. O 8º ponto que merece atenção é a competição excessiva. Vivemos em um mundo que glorifica a comparação e a vitória sobre os outros, mas o estoicismo propõe outra medida: vencer a si mesmo. Compita com quem você era ontem, não com o vizinho, o colega ou o estranho nas redes sociais. Epicteto dizia: o importante não é vencer, mas fazer o nosso melhor. Essa visão transforma completamente sua relação com o sucesso. Em vez de olhar para fora, você olha para dentro, buscando aprimorar sua mente, suas atitudes, seu caráter. A competição saudável é aquela que estimula o crescimento sem corroer a paz interior. Quando você foca em ser melhor do que era antes, cada progresso é motivo de celebração e não de comparação. Isso evita frustrações, invejas e inseguranças. O estoicismo fortalece essa ideia ao ensinar que a verdadeira glória está em viver de acordo com seus próprios valores. Em vez de tentar superar os outros, supere suas limitações. Em vez de correr em uma pista alheia, desenhe seu próprio caminho e caminhe com firmeza, mesmo que em silêncio. No 9º ponto, temos a ilusão do controle absoluto. Muitos vivem como se pudessem controlar tudo: as reações das pessoas, os resultados de seus esforços, o futuro em sua totalidade. Mas essa tentativa de controle é uma fonte constante de ansiedade, frustração e desgaste. O estoicismo nos ensina que a verdadeira sabedoria está em distinguir o que podemos controlar do que não podemos. Marco Aurélio questionava: o que está dentro de ti que o mal exterior possa afetar? Isso nos leva a compreender que o domínio sobre nossas ações e reações é o que realmente importa. O restante deve ser aceito com serenidade. Quando você tenta controlar o que não está ao seu alcance, perde a oportunidade de investir energia no que realmente pode ser transformado. É como remar contra uma correnteza forte, cansa e não leva a lugar algum. Mas quando você direciona seus esforços para dentro, algo muda. Ao trabalhar sua disciplina, sua paciência, sua resiliência, você se torna alguém que sabe lidar com o inesperado sem se abalar. A paz interior não vem da ordem externa, mas da capacidade de manter o equilíbrio mesmo em meio ao caos. Isso é o que o estoicismo propõe: firmeza diante do incontrolável. O 10º ponto a ser observado é a expectativa de gratidão forçada. Há pessoas que ajudam esperando algo em troca, e se você não retribui da forma esperada, surgem cobranças, ressentimentos e até chantagens emocionais. A gratidão, quando genuína, é uma força poderosa, mas quando cobrada, se torna uma prisão. Sêneca dizia que a gratidão é a memória do coração, o que implica que ela deve nascer espontaneamente do reconhecimento sincero e não da obrigação. Aceitar a imposição de gratidão é se submeter a uma dívida emocional que enfraquece os laços humanos em vez de fortalecê-los. Você não deve nada a quem faz algo esperando o retorno. A virtude está no gesto livre, desinteressado. Se você sente gratidão, demonstre, mas que seja de coração, não por pressão. O estoicismo valoriza a honestidade consigo mesmo. Só é verdadeiro o sentimento que não é forçado. Ao viver com esse princípio, você passa a estabelecer limites mais claros nas relações e evita se sentir culpado por não atender às expectativas que não lhe pertencem. O respeito mútuo floresce quando cada um age por convicção e não por chantagem emocional. Após compreendermos esses 10 pontos, é hora de olhar para dentro e fazer uma pausa sincera. Quantas dessas atitudes você tem permitido entrar na sua vida? Quantas vezes você abriu a porta para o julgamento, para o medo, para a culpa, achando que isso era normal? O estoicismo nos convida a essa reflexão contínua. Não é sobre mudar tudo de uma vez, mas sobre começar pela consciência. Ao identificar os pontos que minam sua paz, você se posiciona para proteger aquilo que tem de mais valioso: sua mente, sua liberdade, sua integridade. E essa proteção começa no cotidiano, nos pequenos gestos.
Dizer não quando necessário, não justificar cada escolha, parar de pedir desculpas por ser quem você é, começar a viver com mais verdade. Quando você se alinha com seus próprios valores, algo profundo acontece. A vida começa a ter mais sentido. Você deixa de andar em círculos para seguir em frente com firmeza. A filosofia estoica não é uma armadura para esconder sua dor, mas uma bússola para atravessar a vida com clareza. E nesse caminho, cada passo consciente é uma vitória silenciosa. Após identificar essas 10 armadilhas emocionais que nunca deveriam ser aceitas de ninguém, o próximo passo é compreender como aplicar essa consciência no cotidiano. Não basta apenas saber o que evitar. É preciso cultivar práticas que fortaleçam sua mente e sustentem seu equilíbrio. O estoicismo, nesse sentido, se torna uma filosofia prática e não apenas conceitual. Ele propõe que a cada dia você reserve um momento para refletir sobre o que viveu, sobre suas reações e sobre como pode melhorar sua conduta. Essa autorreflexão é uma chave que abre portas para a verdadeira liberdade. Imagine começar o dia com um simples exercício. Sentar em silêncio por 5 minutos e perguntar a si mesmo se está vivendo de acordo com seus princípios. Pergunte: hoje eu reagi com equilíbrio ou fui levado pelas emoções dos outros? Mantive minha palavra? Disse não quando precisava? Respeitei meu próprio tempo? Esse hábito diário não exige nada além de honestidade. Não é necessário buscar perfeição, apenas consciência. O estoicismo nos lembra que viver bem não é nunca errar, mas estar sempre disposto a aprender com cada passo dado. Outra prática fundamental é aprender a dizer não sem culpa. Quantas vezes você aceitou convites, tarefas ou compromissos apenas para não desagradar? E ao fazer isso, foi deixando de lado suas vontades, seus limites, suas prioridades? Dizer não com firmeza e gentileza é um dos maiores atos de amor próprio. Você não precisa justificar tudo, nem se explicar o tempo todo. Quando você entende o valor do seu tempo e da sua energia, passa a tratar cada escolha com mais respeito. E quem vive com respeito a si mesmo, inevitavelmente começa a ser respeitado pelos outros. O estoicismo ensina que cada ação deve ser intencional. Ao agir com consciência, você evita arrependimentos, porque sabe que fez o melhor possível com os recursos e o entendimento que tinha naquele momento. Isso elimina a necessidade de se punir pelas escolhas passadas. Em vez disso, surge a maturidade de aprender, ajustar e seguir em frente. Marco Aurélio aconselhava: se for possível viver de acordo com a razão, então viva de acordo com ela. Se não for possível, então aceite com dignidade. Essa é a essência do equilíbrio: fazer o que está ao seu alcance e aceitar com serenidade o que escapa ao controle. Cultivar relações saudáveis também é parte da prática estoica. Isso significa cercar-se de pessoas que respeitam seus valores, que incentivam seu crescimento e que compreendem seus limites. Não se trata de excluir o mundo, mas de filtrar melhor com quem você compartilha sua energia. O estoicismo não recomenda o isolamento, mas a lucidez nas conexões. É possível amar sem se anular, cuidar sem absorver os problemas alheios, oferecer apoio sem abrir mão de si. Quando você constrói relações baseadas no respeito mútuo, a convivência se torna fonte de força e não de desgaste. Por fim, é importante lembrar que o estoicismo não é um destino a ser alcançado, mas um caminho contínuo. Haverá dias de progresso e dias de recaída, momentos de clareza e momentos de dúvida. O importante é manter-se fiel à busca. Cada desafio enfrentado com coragem, cada limite imposto com sabedoria, cada emoção observada com calma, tudo isso é parte do processo. A filosofia estoica é como um rio. Ela flui com a vida, se adapta às curvas, mas nunca perde o curso. E quanto mais você caminha com ela, mais forte e sereno se torna. Dentro dessa jornada de autoconhecimento e fortalecimento interior, é essencial cultivar a prática da gratidão consciente. Não aquela gratidão superficial, repetida como um mantra sem reflexão, mas uma gratidão verdadeira, voltada para o que realmente importa. Em um mundo onde o foco está quase sempre no que falta, parar para reconhecer o que já existe pode ser revolucionário. O estoicismo nos lembra que tudo o que temos hoje pode desaparecer amanhã. Por isso,
Cultivar a apreciação pelo presente é um exercício de sabedoria. Sêneca dizia que nenhuma felicidade pode ser apreciada se não for reconhecida. A gratidão estoica não ignora os problemas, ela apenas os coloca em perspectiva. Mesmo em dias difíceis, é possível encontrar algo que mereça reconhecimento, um aprendizado, uma demonstração de coragem, um gesto simples. Quando você treina esse olhar, sua mente deixa de se fixar no que está fora de alcance e passa a valorizar o que está ao seu redor. Isso não é alienação, é lucidez. E quanto mais você fortalece esse hábito, mais resiliente se torna. A gratidão é um alicerce contra a amargura, contra o ressentimento, contra o impulso de reclamar de tudo. Outro ponto essencial é entender que o estoicismo não exige frieza emocional. Ao contrário do que muitos pensam, não se trata de negar os sentimentos, mas de observá-los com clareza. A filosofia não pede que você se torne uma pedra, ela pede que você não seja arrastado pela correnteza emocional sem direção. Marco Aurélio, que era imperador e também filósofo, enfrentava guerras, traições e perdas, mas mantinha em seus escritos uma ternura profunda. Ele anotava: aceite tudo o que vier entrelaçado com a vida. Isso mostra que sentir é humano, mas reagir com sabedoria é divino. Compreender essa diferença é libertador. Quando você aprende a acolher suas emoções sem se deixar dominar por elas, a vida muda de tom. A raiva passa mais rápido, a tristeza não paralisa, a ansiedade perde força. O segredo não está em fingir que está tudo bem, mas em ter um espaço interno onde você possa se observar com compaixão. E o estoicismo oferece esse espaço, um refúgio mental, onde o caos do mundo não é ignorado, mas também não é soberano. Ali, você encontra a firmeza para atravessar as tempestades sem se despedaçar por dentro. Além disso, é importante aceitar que haverá recaídas. Ninguém se transforma da noite para o dia. Às vezes, mesmo depois de entender tudo isso, você ainda vai se abalar com uma crítica, ainda vai sentir culpa, ainda vai se comparar. Mas a diferença é que agora você percebe. Agora você tem ferramentas. Agora você não se afunda mais com tanta facilidade. Cada vez que você volta ao seu centro, mesmo depois de se perder, está fortalecendo a base do seu crescimento. O estoicismo não exige perfeição. Ele propõe consistência. Por isso, não se cobre por ainda não viver tudo o que aprendeu. A sabedoria não é um estado final, mas um movimento constante. E cada tentativa sincera conta. Cada vez que você escolhe respirar antes de reagir, observar antes de julgar, dizer não com respeito, afirmar seus limites com calma, cada uma dessas ações é uma vitória. Elas mostram que você está no caminho certo, mesmo quando o trajeto parecer difícil. E é isso que importa. Seguir caminhando um passo de cada vez, com consciência, coragem e um coração alinhado aos seus valores. À medida que você avança nessa jornada estoica, uma pergunta inevitável começa a surgir. Como seria minha vida se eu aplicasse esses princípios de forma constante? Imagine acordar todos os dias, não mais com a sensação de obrigação, mas com um senso de propósito silencioso. Você não estaria livre de problemas, mas estaria livre da escravidão emocional que muitas vezes acompanha os desafios. Sua mente estaria mais leve, seus pensamentos mais claros e suas escolhas mais alinhadas com seus valores. Essa imagem pode parecer distante, mas ela está ao alcance de quem se compromete com pequenas práticas diárias de autodomínio. Essa transformação começa no silêncio, o silêncio interno, aquele momento em que você observa seus pensamentos sem julgamento. Esse tipo de presença é uma das bases do estoicismo. Epicteto, que começou sua vida como escravo e se tornou um dos maiores filósofos da história, dizia: você se torna aquilo que presta atenção. Isso significa que, se você foca no que está fora, perde o contato com o que está dentro. Mas se volta sua atenção para dentro de si, descobre que a verdadeira força não vem das circunstâncias, mas da forma como você escolhe interpretá-las e reagir a elas. Dentro desse olhar mais profundo, você começa a perceber que há padrões antigos que precisam ser desfeitos. Muitas das atitudes que você tolera dos outros são espelhos de atitudes que você também tolera em si mesmo.
Se você aceita críticas destrutivas de alguém, talvez seja porque ainda fala consigo com severidade. Se você permite que o medo de decepcionar domine suas escolhas, talvez seja porque você mesmo se cobra além do necessário. O estoicismo convida à reconciliação interna, um processo de cura silenciosa que começa com honestidade e termina em liberdade. É preciso coragem para olhar para si com clareza, não para se punir, mas para se libertar. Ao identificar os pontos em que você se abandonou para agradar, onde você se calou para evitar conflito, onde se sobrecarregou para ser aceito, nesses pontos existe a raiz da mudança. E ao reconhecer esses padrões, você começa a recuperar partes de si que estavam adormecidas. O estoicismo não é um caminho de negação da dor, mas de transmutação. Ele mostra que é possível transformar cada ferida em um ensinamento e cada desafio em um degrau de maturidade. Esse processo também passa pela responsabilidade. Um estoico não terceiriza a culpa, nem espera que os outros mudem para que a própria vida melhore. Ele entende que a liberdade começa quando você para de culpar o mundo por aquilo que sente. Isso não significa aceitar injustiças, mas significa escolher onde colocar sua energia. Reclamar da chuva não a impede de cair, mas aceitar sua presença permite que você aprenda a caminhar mesmo molhado. A maturidade emocional nasce dessa lucidez. Entender que a paz interior não depende da ausência de caos, mas da sua postura diante dele. E assim, sem perceber, você começa a mudar. A resposta que antes seria agressiva se torna ponderada. O desconforto que antes causava desespero agora é recebido com paciência. O silêncio que antes incomodava passa a ser bem-vindo. É sutil, ninguém precisa ver, mas dentro de você, uma nova estrutura começa a se firmar. Você se torna mais inteiro, mais firme, mais leve. E isso não por acaso, mas porque escolheu trilhar o caminho da consciência. Escolheu ser protagonista da própria história, mesmo que isso exija esforço, disciplina e constância. Nesse ponto do caminho, um novo entendimento começa a surgir. A liberdade que o estoicismo propõe não é apenas emocional, mas também existencial. É a liberdade de viver com coerência, de agir em alinhamento com aquilo que se acredita, mesmo quando isso gera desconforto. Em um mundo onde tantas pessoas vivem para agradar, ser autêntico pode parecer um ato de rebeldia, mas é justamente essa autenticidade que traz paz. Quando você vive de acordo com seus valores, o julgamento dos outros perde força. Você não precisa mais de validação externa, porque a bússola está dentro. Essa autenticidade, no entanto, tem um preço. Ela exige escolhas. Você não pode mais dizer sim a tudo. Não pode mais continuar em relações, trabalhos ou hábitos que violam sua integridade. Isso assusta, mas também liberta. O estoicismo ensina que viver bem é saber abrir mão da necessidade de agradar, da ilusão de controle, da obsessão por status. Sêneca escreveu: "Nada é suficiente para quem o suficiente é pouco." E essa frase ecoa toda vez que você percebe que estava buscando no mundo algo que só poderia encontrar em si mesmo: contentamento. Esse contentamento não é sinônimo de conformismo. Ele nasce do entendimento de que a felicidade não está nas condições ideais, mas na postura diante da realidade. É quando você para de resistir ao que é e começa a trabalhar com o que tem. Marco Aurélio dizia: "Aceite tudo o que lhe acontece, é tecido de seu destino." Isso não é resignação, é sabedoria. Quando você aceita o agora como ele é, cria espaço para agir com eficácia. Em vez de lutar contra as circunstâncias, você atua dentro delas com clareza e presença. E é nesse agir presente que o estoicismo mostra sua maior força. Ele tira você do papel de vítima e devolve seu poder de escolha. Você não é o que fizeram com você. Você é o que decide fazer com o que fizeram. Essa é uma das lições mais libertadoras da filosofia estoica. O passado pode ter deixado marcas, mas ele não precisa definir sua rota. Cada dia é uma nova chance de pensar, agir e sentir de forma diferente. Quando você se lembra disso, o peso da história pessoal começa a diminuir. O agora ganha força. Essa consciência afeta até as relações mais próximas.
Você deixa de esperar que os outros preencham seus vazios ou compreendam suas dores. Você entende que cada um está em um momento diferente da caminhada. Em vez de exigir, você aprende a observar. Em vez de se ferir com a falta de empatia, você reforça seus limites. O estoicismo ensina a amar com maturidade, não com dependência. E isso transforma completamente a forma como você se relaciona com pais, filhos, amigos e parceiros. O amor deixa de ser cobrança e passa a ser presença consciente. Por fim, começa a surgir em você um senso de leveza, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. E essa força não é arrogância, é serenidade. É saber que mesmo diante da crítica, da pressão ou do erro, você tem um lugar seguro dentro de si, um espaço onde pode respirar, refletir e recomeçar. Esse espaço é o maior presente que o estoicismo pode oferecer, e ele está disponível a qualquer momento. Basta um instante de silêncio, uma respiração mais profunda, um pensamento lúcido, e tudo muda. À medida que essa filosofia vai se enraizando em sua vida, surge um novo tipo de discernimento, a habilidade de perceber o que realmente importa. Em meio a tantas vozes externas e obrigações cotidianas, o estoicismo ensina a filtrar o essencial. Quantas vezes você já se sentiu sufocado por tarefas, exigências e promessas que, no fundo, não acrescentavam nada? Vivemos cercados de urgências que nos afastam do que é verdadeiramente significativo, e é por isso que parar, refletir e priorizar são atos revolucionários. Marco Aurélio escrevia que a maior parte do que dizemos e fazemos não é essencial. Elimine isso, e você terá mais tempo e tranquilidade. Eliminar o desnecessário não significa viver uma vida vazia, mas uma vida mais precisa. É escolher com intenção o que você lê, com quem você fala, no que você se envolve. Quando você percebe que sua energia é limitada, começa a tratá-la como um recurso precioso. O estoicismo propõe exatamente isso: viver com presença e direção. E para isso, é preciso fazer escolhas conscientes, inclusive abrir mão de algumas coisas que antes pareciam indispensáveis. A leveza não vem da sorte, mas da disciplina de manter por perto apenas o que nutre a alma. Esse processo de simplificação também revela onde estão seus verdadeiros valores. Muitas vezes, seguimos caminhos automáticos, carreiras por status, amizades por conveniência, rotinas por medo de mudar. Mas quando você para e observa, percebe que muito do que faz não tem relação com o que acredita, e esse descompasso gera desconforto. O estoicismo chama isso de viver em desarmonia com a natureza, ou seja, agir contra o próprio senso de propósito. Ao retomar o alinhamento entre o que se pensa, sente e faz, tudo se torna mais claro, e a paz interior começa a emergir. Esse alinhamento exige coragem. Não é fácil rever escolhas, admitir incoerências, encarar as consequências de dizer basta. Mas é nesse confronto que o crescimento acontece. Um estoico não foge da responsabilidade, ele a assume com dignidade e sabe que dizer não a um caminho confortável pode ser o primeiro passo rumo a uma vida verdadeira. Quando você para de mentir para si mesmo, algo dentro de você se realinha, e essa verdade silenciosa passa a guiar suas ações com mais firmeza. Não porque tudo será perfeito, mas porque você deixará de se sabotar para agradar quem não carrega o peso da sua existência. É nesse ponto que você começa a experimentar o silêncio como presença e não como vazio. Quando não há mais necessidade de provar nada, nem de agradar ninguém, o silêncio vira companhia. Você passa a ouvir a si mesmo, suas dúvidas, seus desejos, suas necessidades, e pouco a pouco, sua autonomia emocional se fortalece. Isso não o afasta dos outros. Ao contrário, o aproxima com mais inteireza, pois só quem está inteiro pode se doar de forma saudável. O estoicismo não propõe isolamento, mas comunhão com mais clareza, limites e propósito. Essa clareza se reflete também na maneira como você lida com o tempo. Deixa de correr atrás do futuro e passa a honrar o presente. Cada momento ganha valor. Cada escolha deixa de ser automática e passa a ser intencional. E com isso, a vida deixa de ser um fardo e começa a ser uma travessia mais leve. Ainda com dores, sim,
mas com mais sentido. E quando a vida tem sentido, até o sofrimento ganha um lugar. Como dizia Viktor Frankl, ecoando ideias estoicas, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E o estoicismo, no fundo, é um convite a encontrar o seu porquê. Conforme esse porquê começa a emergir, você começa a olhar para a vida com outro tipo de lente. As coisas deixam de ser apenas acontecimentos isolados e passam a ser partes de uma narrativa. E essa narrativa não é mais escrita por expectativas alheias ou pressões sociais. Ela é construída por você, com suas escolhas, seus limites, seus valores. O estoicismo é uma filosofia que ensina a assumir o papel de autor da própria história. E para isso, é necessário reconhecer o poder que você tem de reescrever o rumo sempre que perceber que se desviou. Essa reescrita exige vigilância. A mente tende a voltar para velhos hábitos, busca por aprovação, necessidade de controle, medo da rejeição. Esses padrões são profundos, mas não são imutáveis. Um dos ensinamentos mais repetidos por Epicteto é: o que afeta os homens não são os eventos em si, mas a forma como os interpretam. Essa frase simples contém uma verdade poderosa. Se você muda sua interpretação, muda sua realidade emocional. Isso não é mágica, é treino, é disciplina, é o exercício diário de se perguntar: essa reação me serve? Essa interpretação me fortalece ou me enfraquece? É nesse ponto que a filosofia se torna prática. Não basta entender os conceitos. É preciso aplicar, em situações comuns, como uma crítica recebida, um plano que falha, uma espera que se prolonga. Nessas ocasiões, ao invés de reagir no automático, o estoicismo propõe uma pausa, um intervalo consciente entre o estímulo e a resposta. E nessa pausa mora a liberdade. É ali que você escolhe se será guiado pela emoção descontrolada ou pela razão serena. Esse espaço pequeno e invisível é o que diferencia um dia de paz de um dia de conflito. Com o tempo, essa prática começa a se espalhar por todas as áreas da vida. Você responde com mais calma, observa com mais empatia, decide com mais firmeza. As tempestades externas continuam existindo, mas por dentro há menos tumulto. E isso gera um tipo raro de poder. Não o poder sobre os outros, mas sobre si mesmo. Marco Aurélio dizia: o verdadeiro poder está em manter o domínio de si. Em um mundo onde tantos perdem a cabeça por tão pouco, conservar a lucidez é um ato revolucionário. Você se torna, aos poucos, um ponto de equilíbrio em meio ao caos. Esse equilíbrio também modifica a forma como você lida com suas próprias falhas. Ao invés de se punir, você começa a se corrigir. O erro deixa de ser um motivo para vergonha e passa a ser um passo necessário do aprendizado. O estoicismo ensina que ninguém nasce sábio. A sabedoria é fruto do esforço constante. Por isso, quando você falha, não se trata de desistir, mas de ajustar a rota. Cada erro é uma chance de se conhecer melhor, de testar seus limites e de fortalecer sua determinação. O fracasso deixa de ser um fim e se transforma em parte do processo. E assim, sem fórmulas milagrosas, você começa a experimentar uma liberdade real. Não a liberdade da ausência de dificuldades, mas a liberdade de não ser mais refém das suas reações. Você aprende a escolher como se portar diante da dor, como responder diante da crítica, como se posicionar diante da pressão. Essa liberdade é discreta, silenciosa, mas poderosa. É ela que sustenta o seu equilíbrio quando tudo à sua volta desmorona. E é ela que, no fim das contas, define a qualidade da sua vida. Não o que você tem, mas como você se sente diante do que tem. Essa nova forma de liberdade que você começa a cultivar não é percebida por todos ao seu redor. Às vezes, quem sempre se beneficiou da sua insegurança, da sua passividade ou da sua necessidade de agradar, pode reagir mal à sua mudança. Pode surgir resistência, críticas, até mesmo afastamento. Mas isso não significa que você esteja errado. Pelo contrário, é sinal de que está saindo de um ciclo. O estoicismo prepara você para esse momento, ensinando que o valor da sua transformação não está na aprovação alheia, mas na coerência com a própria consciência. Crescer incomoda. E tudo bem, é preciso lembrar que nem todos estão prontos para a mesma jornada. Ao começar a se fortalecer emocionalmente, você pode perceber que algumas relações
já não fazem mais sentido. Isso não é um fracasso, mas uma consequência natural de quem evolui. Às vezes, seguir em frente exige deixar para trás vínculos que eram sustentados apenas pela sua antiga versão. O estoicismo não prega o abandono dos outros, mas propõe que você não se abandone mais para manter os outros por perto. Quando você para de trair a si mesmo, a vida começa a se alinhar com mais integridade. Esse alinhamento interior passa também pela revisão das suas motivações. Quantas escolhas você já fez apenas por medo? Quantas decisões foram guiadas por insegurança, orgulho ou carência? Viver de forma estoica é também questionar essas raízes. Por que você faz o que faz? Por que permanece onde está? Por que se cala quando deveria falar? A prática da filosofia é feita dessas perguntas, não para se julgar, mas para se entender. E entendendo, você pode mudar. Só há transformação verdadeira quando há consciência dos porquês por trás das atitudes. Ao se observar com essa profundidade, você começa a construir um novo tipo de confiança, não aquela baseada em elogios, status ou conquistas externas, mas uma confiança tranquila que nasce do simples fato de estar agindo de acordo com seus princípios. Essa confiança não precisa ser provada, apenas vivida. Ela se manifesta em gestos pequenos, na firmeza do não, na serenidade do silêncio, na clareza das escolhas. O estoicismo nutre essa força silenciosa. E essa força, ao contrário do que muitos pensam, não afasta as pessoas. Ela atrai as que estão na mesma frequência de verdade. Com o tempo, você passa a perceber que muito do que antes era problema se dissolve com um novo olhar. Discussões desnecessárias já não têm espaço. Situações que antes geravam ansiedade, agora se tornam oportunidades de prática. Você deixa de querer controlar o externo e foca em manter o controle do interno. E esse simples deslocamento de foco muda tudo. Você se protege não isolando-se do mundo, mas fortalecendo o mundo que há dentro de você. E essa proteção interna é o verdadeiro escudo contra a instabilidade da vida. A vida continuará oferecendo desafios. Haverá momentos em que você será testado, provocado, empurrado para fora do seu centro. Mas agora você tem ferramentas. E mais do que isso, você tem um ponto de retorno. Mesmo quando tudo parecer desabar, haverá dentro de você um lugar onde a calma ainda existe, onde a sabedoria ainda respira, onde a força ainda mora. Esse lugar é construído todos os dias, com cada escolha consciente, cada limite respeitado, cada valor reafirmado. E é ele que sustentará sua paz quando tudo ao redor parecer ruído. Conforme esse espaço interno vai se firmando, você percebe que a verdadeira transformação não depende de mudanças grandiosas. São os gestos simples, repetidos com intenção, que moldam o caráter. A forma como você responde a uma provocação, como lida com o atraso, como reage a uma crítica, tudo isso vai revelando quem você está se tornando. O estoicismo não busca aplausos, ele busca consistência, e é essa constância silenciosa dia após dia que constrói uma vida firme, centrada e profunda. Nada teatral, nada espetacular, apenas real, viva e coerente. Essa coerência traz uma sensação de leveza que não tem relação com a ausência de dificuldades, mas com o fim da luta interna. Você para de nadar contra si mesmo, deixa de viver tentando corresponder a padrões que nunca escolheu, e quando essa guerra interior cessa, algo mágico acontece. Você começa a escutar a própria voz, aquela que sempre esteve ali, abafada por ruídos externos, e essa voz, quando finalmente ouvida, aponta caminhos mais autênticos. O estoicismo, mais do que uma filosofia, é uma forma de voltar para casa, para si, para o essencial. Ao chegar nesse ponto da jornada, talvez você olhe para trás e perceba o quanto já caminhou. Não é que tudo esteja resolvido, mas muita coisa mudou. E essa mudança não veio de fora. Não foi sorte, não foi alguém, não foi um acontecimento específico. Foi a sua escolha constante de agir com consciência, de refletir antes de reagir, de escolher o que fortalece ao invés do que enfraquece. Essa mudança é mérito seu, e reconhecê-la não é vaidade, é responsabilidade, pois quem entende que tem poder sobre si, entende também que deve usá-lo com sabedoria. E é por isso que a prática do estoicismo nunca termina. Ela é viva, mutável, adaptável.
Cada fase da vida traz novos testes, novas pressões, novas tentações, mas também traz novas possibilidades de praticar a virtude, o autocontrole, a presença. O caminho do estoico não é linear, é feito de ciclos. Às vezes você se desequilibra, às vezes retorna ao centro. E tudo bem, o importante não é nunca cair, é sempre levantar com mais clareza. A disciplina de voltar para si é uma das maiores expressões de força que alguém pode desenvolver. Nesse processo, você também aprende a ter mais compaixão, não só com os outros, mas principalmente consigo. A rigidez que antes se manifestava como autocrítica começa a ceder espaço para uma compreensão mais humana. Você erra sim, mas não se define pelo erro. Você sente medo, dúvida, impaciência, mas não se rende a eles. O estoicismo não transforma você em um ser inabalável. Ele ensina que você pode vacilar sem se perder, que pode sentir sem se afogar, que pode recomeçar, quantas vezes for preciso, sem carregar o peso da vergonha. E ao praticar essa compaixão consigo mesmo, você naturalmente começa a enxergar os outros com mais clareza. A raiva alheia, por exemplo, passa a ser vista como dor, a crítica como projeção, a indiferença como defesa. Isso não significa aceitar abusos, mas compreender o que há por trás do comportamento humano. O estoicismo ensina a não se ofender com facilidade, não por fraqueza, mas por maturidade. Você escolhe o que merece sua energia, e muitas vezes o silêncio é a resposta mais sábia que alguém pode dar. Ao dominar essa arte do silêncio consciente, você descobre que nem todo conflito precisa ser enfrentado, nem toda opinião precisa ser corrigida. Muitas vezes, o verdadeiro poder está em não reagir, em deixar passar o que não merece residência em sua mente. Isso não é fraqueza, é discernimento. O estoicismo nos mostra que a mente é um templo que deve ser protegido, e como todo templo, ela precisa de silêncio para ser sagrada. A paz que você cultiva em seu interior não é uma ausência de ruído no mundo, mas uma decisão de não deixar que o ruído do mundo penetre em você. Esse domínio também modifica sua relação com o tempo. Você para de correr desesperadamente atrás do futuro e começa a perceber o valor do instante presente. A ansiedade perde terreno quando você se compromete com o agora. O estoicismo ensina que o futuro não nos pertence e que o passado não pode ser modificado. Tudo o que temos é o momento em que estamos respirando. Marco Aurélio era categórico. Pare de se deixar arrastar. Concentre-se neste instante. Essa atenção plena não é apenas um exercício de presença, mas um antídoto contra o desgaste emocional causado pela pressa e pela projeção constante. Com o tempo, essa nova postura também redefine seus objetivos. Você começa a perceber que muitos dos sonhos que cultivava não eram seus. Eram projeções sociais, desejos herdados, imposições silenciosas. O estoicismo propõe um filtro. O que é essencial? O que realmente importa para mim? O que me traz contentamento verdadeiro, mesmo sem aplausos? Essas perguntas desmontam ilusões e desmascaram urgências falsas. E é nesse espaço de clareza que surgem os desejos mais puros, aqueles que partem da sua alma e não da expectativa dos outros. Essa clareza o aproxima de uma vida mais simples e, ao mesmo tempo, mais rica. O brilho das coisas começa a ser substituído pelo brilho das experiências. Você aprende a valorizar a profundidade e não a aparência, a qualidade e não a quantidade, o vínculo real e não a conexão superficial. O estoicismo é um chamado para a profundidade em tempos de superficialidade. Ele ensina que uma vida centrada é mais valiosa do que uma vida cheia, e que a grandeza está em viver com coerência, mesmo que ninguém veja, mesmo que não haja aplauso algum. Ao longo desse caminho, você também passa a lidar com o fracasso de forma diferente. O fracasso deixa de ser um inimigo a ser temido e passa a ser um professor a ser ouvido. Toda vez que algo não sai como o esperado, ao invés de se culpar, você se pergunta: o que posso aprender com isso? Essa mudança de abordagem transforma a dor em sabedoria. O estoicismo não elimina os tropeços, mas os resignifica. Você aprende a olhar para trás sem ressentimento, a reconhecer seus limites com humildade e a recomeçar sem a necessidade de provar nada a ninguém. Essa humildade se torna um pilar da sua força.
Você já não precisa competir, nem convencer, nem impressionar. Você apenas vive, e vive com inteireza. Esse estado de presença, quando alcançado, muda a qualidade da sua energia. As pessoas começam a perceber algo diferente em você, mesmo que não saibam nomear. Sua firmeza silenciosa, sua tranquilidade sob pressão, sua gentileza sem esforço, tudo isso passa a irradiar quem você se tornou. E não por acaso, mas por escolha. Uma escolha diária de viver com verdade, com sobriedade, com propósito. À medida que esse novo jeito de viver se consolida, você começa a perceber que sua presença no mundo muda não só a si mesmo, mas também o ambiente à sua volta. Sem dizer uma palavra, sua postura influencia. Pessoas antes agitadas passam a se acalmar na sua presença. Conversas que antes eram barulhentas ganham espaço para o silêncio. Isso acontece porque a energia de quem está centrado cria contraste com o caos externo. E esse contraste ensina. O estoicismo tem esse poder transformador. Ao mudar a si mesmo, você começa a mudar o mundo de forma silenciosa e profunda. Essa transformação não se dá por pregação, mas por exemplo. Você deixa de ser alguém que fala sobre equilíbrio e passa a ser alguém que transmite equilíbrio. As pessoas sentem. É a firmeza no olhar, a clareza na fala, a ausência de reatividade. É a escolha consciente de responder com serenidade, onde antes você reagia com tensão. É o respeito aos próprios limites, mesmo diante de pressões. É a capacidade de estar presente de verdade, sem precisar de distrações para fugir de si. Isso não se ensina em livros, isso se aprende vivendo. E o estoicismo é o exercício constante dessa vivência. Com essa postura mais firme, os conflitos inevitáveis da vida deixam de ser batalhas e passam a ser diálogos. Você não entra mais em disputas para vencer, mas para entender. Não se impõe com gritos, mas com presença. E, quando necessário, se afasta com dignidade, porque você não precisa mais provar seu valor. Ele já está claro dentro de você. Essa clareza dissolve a necessidade de vencer discussões ou convencer quem não está disposto a ouvir. Como dizia Sêneca, é preferível ser calado com razão do que falar em vão. Isso é maturidade. Isso é força. Essa força também se manifesta na forma como você passa a lidar com a dor. A dor, que antes era vista como inimiga, agora se revela como mensageira. Ela mostra onde ainda há apego, onde ainda há expectativa, onde ainda há ferida não curada. O estoicismo não promete ausência de sofrimento, mas oferece uma forma de sofrer com sabedoria. Quando você olha para a dor com humildade, ela mostra lições. Quando você a observa sem resistir, ela revela curas. E ao invés de se esconder dela, você passa a acolhê-la, sabendo que até o sofrimento pode ser um caminho para o autoconhecimento. Essa aceitação não é resignação, mas sim transformação. É a diferença entre dizer, por que isso está acontecendo comigo? E o que posso aprender com isso? Essa simples mudança de perspectiva redefine completamente a experiência. Você deixa de ser vítima da circunstância e passa a ser agente da sua própria evolução. O estoicismo oferece essa chave. Ao mudar a pergunta, você muda o impacto que os fatos têm sobre você. E com isso, deixa de ser arrastado pela vida para começar a navegar com consciência, mesmo em mar agitado. E então, algo surpreendente acontece. Você começa a sentir mais gratidão, não apenas pelos momentos bons, mas por tudo. Gratidão pelo que deu certo, pelo que não deu, pelos encontros e desencontros. Tudo passa a ter valor, porque tudo faz parte do processo que está moldando quem você está se tornando. A filosofia estoica ensina que a verdadeira riqueza está em apreciar o que se tem e não em sofrer pelo que falta. Que essa apreciação diária transforma a vida em algo mais profundo, mais significativo, mais digno de ser vivido com atenção. Esse estado de gratidão consciente vai criando raízes em sua rotina e, aos poucos, você percebe que está mais presente, não no sentido apenas físico, mas emocional e mental. Você escuta mais, fala menos, observa com mais profundidade. As situações deixam de ser apenas eventos a serem vencidos ou suportados, passam a ser oportunidades para praticar a virtude, a paciência, o autocontrole. O estoicismo oferece um novo parâmetro de valor,
O importante não é o que acontece, mas quem você se torna a partir do que acontece. Essa mudança de métrica faz com que a vida deixe de ser uma corrida e se torne uma caminhada. Ao viver com esse tipo de atenção, as pequenas coisas ganham significado. Um café tomado com calma, um silêncio respeitado, um não dito com convicção, tudo isso começa a ter peso. O mundo continua o mesmo, mas o seu modo de estar no mundo se transforma, e com isso, sua experiência de vida se aprofunda. O estoicismo é essa arte de viver com intenção em um mundo que vive no automático. É escolher estar presente quando tudo convida à distração. É decidir olhar para dentro quando todos estão fugindo de si. É resistir ao impulso de reagir e escolher o gesto consciente. Com esse novo olhar, você se torna mais seletivo. Não por arrogância, mas por sabedoria. Passa a filtrar melhor onde investe seu tempo, sua atenção e sua energia. Nem tudo merece resposta. Nem todo convite precisa ser aceito. Nem toda urgência é real. Esse discernimento é o que impede que você se perca em 1000 demandas externas e, no fim do dia, se perceba vazio por dentro. O estoicismo te ensina que não é egoísmo se priorizar, é responsabilidade. Porque quando você se cuida, cuida melhor dos outros. Quando você se respeita, inspira respeito. Essa inspiração, aliás, é algo que acontece naturalmente, sem discursos, sem intenção de convencer ninguém. Sua maneira de viver começa a impactar pessoas que talvez nem você perceba. Um amigo nota sua calma diante de um problema. Um colega observa sua coerência entre o que fala e o que faz. Um familiar começa a respeitar mais seus limites. O estoicismo não transforma você num mestre para os outros, mas em referência silenciosa. E muitas vezes é esse exemplo calado que planta sementes profundas nos que estão à sua volta. Mas esse novo modo de viver também exige manutenção. O mundo vai continuar tentando te puxar para o automático, para a pressa, para o excesso. Por isso, é necessário voltar todos os dias para seu centro. E esse retorno exige rituais, simples, mas constantes. Um momento de reflexão pela manhã, um diário à noite, uma respiração profunda antes de uma conversa difícil, pequenas práticas que funcionam como âncoras. O estoicismo não se sustenta apenas com boa vontade, mas com prática. É um treinamento diário de presença, de lucidez, de domínio. E mesmo nos dias em que tudo parecer desorganizado, essa prática estará ali, firme, como uma base segura. Quando o caos surgir, você não precisará correr, bastará voltar para si. Esse voltar para si não é fuga, é coragem. É reconhecer que a vida externa será sempre instável, mas que a estabilidade pode ser cultivada internamente. E quando essa estabilidade se torna hábito, o mundo ao redor deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um terreno fértil. Fértil para crescer, aprender, contribuir e viver com verdade. Com a prática diária desse retorno ao centro, começa a emergir uma nova percepção sobre o que significa ser forte. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que força era dureza, frieza, insensibilidade. Mas agora, com o estoicismo vivo em sua rotina, entende que a verdadeira força é a serenidade diante do caos, a paciência diante da provocação, a capacidade de não se perder mesmo quando tudo parece desmoronar ao redor. A força que vale é a que não grita, a que não se impõe, a que permanece firme quando o mundo quer empurrar você de volta à instabilidade. Essa força tranquila também se revela na sua disposição de recomeçar quantas vezes forem necessárias. O caminho do autoconhecimento não é linear, e o estoicismo nunca prometeu perfeição. Ele convida à prática, ao esforço contínuo, ao retorno constante àquilo que importa. Haverá dias em que você será mais reativo, mais frágil, mais desatento. E tudo bem. O que importa não é nunca errar, mas não se acostumar com o erro. A cada deslize, você se levanta, respira, aprende e continua. Esse ritmo de autocompaixão com disciplina é o que constrói uma vida emocionalmente equilibrada. A firmeza também passa a se refletir nas suas decisões. Com mais clareza de valores, você deixa de aceitar o que não faz sentido para sua alma. O sim fica mais raro, mais consciente. O não vem com mais leveza, sem culpa. E essa clareza se traduz em mais liberdade.
Porque liberdade real não é fazer tudo o que se quer, mas escolher com consciência o que é essencial. O estoicismo ensina que uma vida guiada por desejos descontrolados é uma vida escrava, e que a verdadeira liberdade está em desejar menos e viver mais, em precisar menos e ser mais. Esse ser mais está profundamente ligado à presença. Você passa a se sentir mais inteiro em cada momento. Quando está com alguém, está por completo. Quando se dedica a algo, se entrega de verdade. E essa entrega muda a qualidade da sua experiência. A vida deixa de ser feita de fragmentos dispersos e começa a ganhar unidade. O presente se torna suficiente. As conexões ficam mais profundas, as atividades mais significativas. Isso não é consequência de sorte, mas do trabalho interno que você vem realizando. Um trabalho que começa com reflexão, mas só se completa na prática. E essa prática, aos poucos, vai te afastando daquilo que consome sem nutrir. As conversas vazias, os hábitos automáticos, as distrações exageradas, tudo isso vai perdendo espaço. Não por obrigação, mas porque já não faz mais sentido. O estoicismo não impõe renúncias, ele muda desejos. O que antes parecia necessário passa a ser ruído. O que antes parecia prazeroso revela seu peso. E assim você vai escolhendo com mais critério, com mais elegância, com mais verdade. A sua rotina vai se limpando. Seus dias vão se tornando mais leves. Não porque você fugiu do mundo, mas porque organizou seu mundo interno. Essa organização interna também se reflete no modo como você lida com os ciclos da vida. Você deixa de resistir às mudanças e começa a fluir com elas. Não significa que você se torne passivo, mas que entende quando é hora de insistir e quando é hora de soltar. O estoicismo ensina a agir com coragem e aceitar com sabedoria, saber quando lutar e quando recuar, quando falar e quando silenciar, quando permanecer e quando partir. Esse discernimento é fruto de maturidade, e a maturidade é a flor que nasce da prática constante da filosofia aplicada ao cotidiano. Ao ganhar maturidade emocional, você começa a perceber com mais nitidez o que merece ou não permanecer em sua vida. E isso inclui pessoas, hábitos, compromissos e até ideias que por muito tempo você considerou verdades absolutas. O estoicismo mostra que crescer é, em muitos momentos, desapegar. Não por frieza, mas por lucidez. Desapegar do que sufoca, do que aprisiona, do que paralisa. Quando você compreende que o apego ao desnecessário é uma das maiores fontes de sofrimento, começa a se libertar de forma natural, sem brigas, sem mágoas, apenas com clareza. Essa clareza traz uma nova forma de se relacionar com o tempo. Os dias deixam de ser consumidos por urgências sem propósito e passam a ser guiados por prioridades verdadeiras. Você começa a selecionar melhor no que vai investir suas horas e sua energia. A frase de Sêneca ressoa com mais força. Não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. O estoicismo o convida a viver com intenção, não só nos grandes projetos, mas nos pequenos momentos. Um dia bem vivido se torna mais valioso do que meses vividos no piloto automático, e isso afeta diretamente a qualidade dos seus relacionamentos. Você deixa de buscar em outros aquilo que aprendeu a cultivar em si. Esperava compreensão, mas aprendeu a se entender. Esperava apoio, mas desenvolveu estrutura. Esperava reconhecimento, mas encontrou valor na própria consciência tranquila. Com isso, as relações deixam de ser lugares de carência e passam a ser espaços de troca. Você já não exige que o outro preencha seus vazios, e sim, compartilha o que transborda. O estoicismo ensina que o amor maduro não aprisiona, não cobra, não depende. Ele escolhe, respeita e flui. Essa nova abordagem também muda a forma como você lida com as críticas e os elogios. Eles deixam de ser bússola. Você já não precisa da aprovação de ninguém para saber que está no caminho certo. E também não se abala com os julgamentos injustos. Sua medida de valor vem de dentro. O estoicismo reforça que o que está fora do seu controle não deve governar sua paz. Se alguém o elogia ou o critica, isso é um reflexo do outro, não uma definição de quem você é. Você escuta, avalia, aprende se for o caso, mas não se contamina. Com o tempo, essa independência emocional se torna seu modo natural de estar no mundo.
Você não reage mais automaticamente, mas com presença. Sua atenção deixa de ser sugada por tudo o que brilha e passa a ser guiada pelo que tem essência. Isso não significa viver isolado, mas bem ancorado. Quando a mente está firme, até em meio ao barulho você encontra silêncio. E mesmo em meio à desordem, você segue em ordem consigo. O estoicismo não promete uma vida perfeita, mas uma mente preparada para viver com dignidade tudo o que vier. E é justamente essa dignidade que define o novo padrão da sua existência. Dignidade para ser quem você é, para dizer o que pensa com respeito, para fazer escolhas alinhadas com sua consciência. Dignidade para sair de lugares onde você não cabe mais. Dignidade para reconhecer quando erra e recomeçar sem se destruir. Dignidade para não precisar vencer sempre, desde que esteja em paz com sua postura. Essa dignidade silenciosa é uma das maiores conquistas que o estoicismo pode proporcionar. E uma vez conquistada, ela passa a ser sua armadura invisível diante do mundo. Com essa dignidade enraizada, você começa a experimentar um novo tipo de silêncio. O silêncio da consciência tranquila. Aquele que vem quando você sabe que está fazendo o seu melhor, mesmo que ninguém veja. Quando você vive de acordo com seus princípios, não há mais tanto espaço para dúvida. O conflito interno diminui, a mente se torna mais leve. E, nesse silêncio, você encontra um tipo de descanso que não depende de férias ou fugas. É o descanso de quem não está mais em guerra consigo mesmo. O estoicismo é esse guia silencioso para uma mente em paz, mesmo em meio à imperfeição da vida. Essa paz também muda sua relação com o erro. Onde antes havia vergonha, agora há investigação. O erro deixa de ser um inimigo a ser escondido e passa a ser um espelho que mostra onde ainda há algo a ser fortalecido. Quando você falha, não se humilha. Aprende. E essa postura o torna mais leve consigo e com os outros. Você passa a entender que todos estão em construção, que todos tropeçam, que ninguém é pleno o tempo todo. O estoicismo não exige que você seja inatingível, apenas que seja honesto em sua busca por progresso. Esse progresso se manifesta não apenas no que você conquista, mas em como você se comporta nos momentos mais simples. A maneira como você reage ao trânsito, ao atraso, à opinião alheia, ao imprevisto. Tudo vira campo de prática. O estoicismo não se limita aos grandes dilemas da vida. Ele está presente na fila do mercado, no e-mail ignorado, no comentário atravessado. Cada pequeno teste do cotidiano é uma oportunidade de exercitar sua filosofia. E quando você transforma os detalhes em rituais de consciência, a vida inteira muda de qualidade. Essa mudança também o aproxima da natureza, não só como paisagem, mas como referência de ritmo. Você passa a perceber que tudo tem seu tempo, que as estações mudam, que há dias de sol e de tempestade, e que tudo faz parte do mesmo ciclo. O estoicismo ensina a aceitar os ciclos sem resistência. Nem toda fase será produtiva, nem todo momento será claro. Mas tudo tem sua utilidade no processo de crescimento. Ao aceitar esse fluxo, você deixa de exigir perfeição do tempo e passa a confiar que cada fase traz um propósito, mesmo quando ainda não é visível. E nessa confiança você aprende a descansar sem culpa, a parar, a respirar, a cuidar de si. Entende que descanso não é fraqueza, mas parte da disciplina. O corpo precisa de pausa, a mente precisa de silêncio, o coração precisa de espaço. O estoicismo não estimula o esgotamento, mas o equilíbrio. A vida virtuosa não é corrida, é ritmo, e respeitar o próprio ritmo é um dos maiores atos de inteligência emocional. Não há mérito em se destruir tentando provar valor. Há sabedoria em preservar o que é essencial para seguir inteiro. Por fim, essa nova forma de viver o aproxima da sua essência, aquela parte de você que sempre esteve presente, mas que foi sendo abafada por exigências externas, medos e inseguranças. Agora ela emerge. E com ela vem uma sensação de familiaridade, como se você tivesse voltado ao ponto de partida, mas com novos olhos. A jornada do estoicismo não o leva para fora, mas para dentro. É um caminho de retorno ao equilíbrio, à lucidez, à coragem. E nesse retorno você descobre que a vida pode ser simples, profunda e extraordinária ao mesmo tempo. Nesse reencontro com sua própria essência, você passa a se sentir mais inteiro, mesmo em meio às incertezas da vida. Não é que os problemas desapareçam,
Mas agora você sabe onde está seu chão. A cada decisão tomada com consciência, você reforça esse solo interno, e quanto mais firme ele se torna, menos você se abala com os ventos de fora. O estoicismo oferece esse tipo de firmeza, não a rigidez de quem não sente, mas a estabilidade de quem sente e ainda assim permanece. Você não precisa mais ser blindado, precisa ser enraizado. Essa estabilidade interna também influencia sua capacidade de inspirar sem precisar liderar, orientar sem impor, cuidar sem absorver. Quando alguém ao seu redor está em desespero, você se torna ponto de apoio, não por superioridade, mas por presença. A sabedoria estoica não transforma você em um mestre, transforma você em um referencial, um olhar calmo em meio ao pânico, uma voz firme em meio ao ruído, um gesto ponderado diante da agitação. E isso, muitas vezes, é tudo o que alguém precisa para encontrar sua própria força, o exemplo silencioso de quem já enfrentou o próprio caos. E é justamente por ter atravessado o próprio caos que você se torna mais compreensivo com o caos alheio. A crítica perde espaço para a empatia. O julgamento cede lugar à escuta. Você entende que cada um tem seu tempo, seus traumas, seus limites, e por isso não pressiona, não força, não exige. O estoicismo convida a viver com firmeza, mas também com compaixão. Saber a hora de recuar, de acolher, de não intervir, porque às vezes o verdadeiro auxílio está em permitir que o outro descubra por si próprio o que você já aprendeu com dor. Com esse equilíbrio entre presença e limite, você começa a cultivar relações mais verdadeiras, onde há espaço para o outro ser quem é, mas sem que isso custe sua integridade. Relações onde há escuta mútua, crescimento mútuo, liberdade mútua. O estoicismo nos lembra que não devemos buscar a perfeição no outro, mas sim a virtude em nós. E ao viver assim, você naturalmente atrai quem vibra no mesmo sentido. As conexões se tornam mais profundas, não porque são sempre harmônicas, mas porque são honestas. Não se exige perfeição, apenas reciprocidade e respeito. Esse tipo de vida, baseada em verdade e autocontrole, traz uma sensação de simplicidade poderosa. As decisões se tornam mais claras, as prioridades mais óbvias. O que antes causava dúvidas, agora é filtrado com facilidade. Não porque você tenha respostas para tudo, mas porque aprendeu a lidar melhor com as perguntas. O estoicismo não promete que tudo fará sentido, mas ensina a caminhar mesmo quando nada parece fazer. A confiança nasce não da certeza do caminho, mas da certeza de que, seja qual for o caminho, você saberá quem é ao percorrê-lo. E essa certeza, uma vez internalizada, muda tudo. Você começa a olhar para frente sem medo, não porque tenha controle do futuro, mas porque aprendeu a viver bem o presente. E quem domina o presente, domina a única coisa que realmente existe. O futuro será apenas uma sucessão de presentes bem vividos. O passado será apenas um rastro de escolhas conscientes. E a vida, enfim, se torna aquilo que o estoicismo sempre ensinou, uma obra que não depende do que acontece fora, mas de como você escolhe reagir por dentro. E essa obra está finalmente em suas mãos. Agora que essa consciência se torna parte do seu jeito de viver, você começa a perceber um paradoxo fascinante. Quanto mais você se desapega do controle, mais controle parece ter. Não sobre o mundo, mas sobre si mesmo. Não sobre os resultados, mas sobre sua paz. O estoicismo ensina que aquilo que realmente importa nunca esteve do lado de fora. A opinião dos outros, os acontecimentos externos, os altos e baixos da vida, nada disso tem o poder de definir quem você é. O que define você são suas escolhas, suas reações, sua maneira de existir no mundo. Essa compreensão o torna mais leve. Você não carrega mais o peso de tentar ser compreendido por todos, nem sente mais a necessidade de se justificar o tempo inteiro. Você faz o que acredita com firmeza e serenidade, e se alguém não entender, tudo bem. Não é mais sua responsabilidade educar o mundo sobre sua verdade. Sua responsabilidade é viver sua verdade com clareza, sem ruído, sem auto-engano. O estoicismo lhe dá essa liberdade de se expressar com autenticidade, sem a obrigação de agradar ou se encaixar. E essa liberdade é um dos maiores presentes que alguém pode conquistar.
Essa autonomia emocional também permite que você celebre suas próprias vitórias, mesmo quando ninguém aplaude. Você deixa de buscar validação para poder se sentir suficiente. A satisfação passa a vir de dentro. Não importa se os outros perceberam o quanto você evoluiu. O importante é que você sabe. Não importa se alguém reconheceu sua força. O essencial é que você a sente. E isso muda tudo, porque no fim das contas, a vida é vivida por dentro. O que os outros veem é reflexo. O que você cultiva é essência. Você começa a valorizar o silêncio entre as palavras, o intervalo entre os compromissos, a pausa entre uma meta e outra. Entende que descansar não é desistir, que respirar não é perder tempo, que desacelerar é muitas vezes a melhor forma de avançar. O estoicismo devolve a você o direito de viver no seu ritmo, e nesse ritmo, cada gesto tem mais presença, cada dia tem mais sentido, cada instante tem mais vida, porque você aprendeu a estar inteiro em tudo o que faz. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que define uma existência plena. Essa plenitude não é sinônimo de euforia constante. Ela é feita de serenidade, de constância, de verdade. Você pode passar um dia inteiro em silêncio e ainda assim sentir-se realizado. Pode estar sozinho e mesmo assim se sentir completo. O estoicismo ensina que a presença de si mesmo é o bem mais valioso que se pode ter. E quando você aprende a desfrutar da sua própria companhia, nunca mais se sente solitário, porque a conexão com sua essência é profunda, firme e imutável. Você passa a ser sua melhor companhia, seu próprio alicerce, sua própria âncora, e é nesse estado de firmeza tranquila que você se prepara para viver o que vier. Sem medo do amanhã, sem ressentimento do ontem. Você segue em frente com o que tem, com quem é, com o que aprendeu, e isso basta. Não há mais o que provar, apenas o que viver. O estoicismo não o transforma em alguém imune à dor, mas em alguém maior do que ela. Não o impede de cair, mas lhe ensina a se levantar melhor. Não lhe promete facilidades, mas oferece ferramentas para atravessar qualquer dificuldade com dignidade. E com essas ferramentas, você pode tudo, porque já não depende de nada. Se esse conteúdo falou com você, se provocou reflexões e despertou a vontade de viver com mais clareza, coragem e equilíbrio, então continue aprofundando essa jornada. Temos uma playlist especialmente criada para isso, Sabedoria Estoica. Nela, você encontrará vídeos que expandem esses ensinamentos, com temas que vão fortalecer sua mente, afinar sua percepção e ampliar sua paz interior. Clique na playlist Sabedoria Estoica e mergulhe ainda mais fundo nessa filosofia que transforma de dentro para fora. Sua jornada está só começando.